Olá, Vitória. Boa noite. Olá, Eurico, boa noite. Boa noite. Tentando aqui ajustar as coisas aqui, que tudo na correria como sempre, né? Sim, Mas é um prazer, uma alegria estar aqui com você, Vitória. Vamos aguardar uns minutinhos as pessoas entrarem aí. Eu estou tentando conectar no computador também, mas vou dizer que eu preciso aprender melhor tudo isso, sabia? Preciso então aprender somos mais. dois. Mas tudo bem, a gente tem boa vontade, tá bom, né? Bom, então acho que a gente pode iniciar, né? Inicio agradecendo a todos aí a presença de estar aqui com a gente. Hoje a gente inicia uma live para a gente falar um pouquinho aí, compartilhar um pouquinho sobre relacionamento de casal. A minha convidada de hoje é a Vitória Avelar. A Vitória é terapeuta. E eu sempre trago assim, trouxe uma fala para compartilhar com as pessoas, que é assim, e sobre relacionamento de casal, a gente tem duas notícias, né? Uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia é, ruim é que ninguém tem a capacidade de fazer a gente feliz. E a notícia boa é que somente nós nos podemos fazer feliz. Então, dentro de um relacionamento, a gente não pode entregar a nossa felicidade para ninguém. Mas a Vitória vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Vitória, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda aqui para a nossa live, para a gente compartilhar, conversar um pouquinho, dividir com as pessoas. E aí, se apresente aí, diga para as pessoas quem é a Vitória. Vitória é de Manhuaçu, lá em Minas Gerais, está bem longe de mim aqui. Uma alegria estar Verdade. aqui com você, Vitória. Obrigada, Eurico. Obrigada pelo convite. É um prazer estar participando dessa live com você, abordando esse assunto que é tão comum, né? Todo mundo vivencia e existem tantas dúvidas em relação a um relacionamento de casal. Agradecer também a todas as pessoas que estão vindo participar desse bate-papo com a gente. E como você disse, né, Eurico? Eu sou de, na verdade, eu sou de Petrópolis e moro em Manhuaçu já há muitos anos, né? Já tenho aqui como meu lugar fixo e trabalho como terapeuta, utilizo a terapia quântica avançada, a inteligência emocional e a comunicação não violenta. Busco sempre estar associando o que cada uma tem de melhor, encaixando conforme a necessidade de cada cliente, de cada situação. E concordo com você, com o que você disse em relação ao, aos casais, né? Cada um de nós tem que buscar, primeiramente, não se completar no outro, mas primeiro estar completo conosco mesmo, para depois poder fazer o outro feliz. Ajudar, né, na conquista dessa felicidade, dessa alegria, que seja uma alegria construída em conjunto e não solo, não sozinho. Eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas que eu digo assim, que a gente não pode achar que um companheiro ou uma companheira é um remédio para as feridas, para as dores, para as necessidades que porventura que a gente tenha. Na verdade, a gente tem que ter essa consciência de que um relacionamento de casal ele é construído diariamente, né? No fortalecimento. Sempre compartilho também com as pessoas assim que não é só uma relação de ajuda, mas é uma relação que ajuda a gente crescer. A gente, quando está em uma relação, a gente busca o nosso crescimento. E uma relação de casal, para ela funcionar, ela tem que se fortalecer nesse companheirismo, no compartilhamento, na sensação de igualdade que um tem diante do outro. Ninguém é melhor dentro de uma relação de casal. Eu entendo, penso assim, que
para uma relação de casal dar certo, para um relacionamento ser bom, é preciso que a gente se veja como iguais, né? Sou igual à minha companheira se veja igual a mim, e quando a gente tem essa consciência, tudo fica mais fácil, tudo fica possível esse relacionamento crescer, que ele seja fluido, que ele traga bons frutos, que traga bons aprendizados para ambos, né? É esse compartilhamento, esse companheirismo, né, que a gente constrói dia por dia, né? Mas aí eu diria para você, como tem sido, o que trouxe você aí para o mundo das terapias, para esse mundo da terapia, Vitória? Compartilha para a gente aí um pouquinho da sua história. Desde bem nova, que eu sempre pensei, sempre tive vontade de trabalhar nessa área, trabalhar com pessoas. Nunca desejei trabalhar com papéis, com documentos, com algo que fosse mecânico, sabe? Aquela coisa que todo dia é igual. Mas sim, sempre tive essa vontade de estar próxima e ajudando pessoas, né? E o tempo foi passando, eu me casei, tive meus filhos, e agora já com eles um pouco maiores, eu consegui me dedicar aos estudos para me inserir nesse mundo que a gente compartilha, né, Eurico, como terapeuta. E eu nunca consegui assim, me imaginar fazendo outra coisa. Sempre foi isso aí, era isso aí que eu queria. Era isso que eu queria para a minha vida. Eu sempre me senti ligada a essa função, a essa dinâmica. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Naturalmente, eu buscando também, mas conforme fui buscando, fui descobrindo, e conforme fui descobrindo, mais vontade de descobrir eu vou tendo, e cada vez vai puxando mais e mais. Então, eu iniciei com o curso de psicopedagogia, porque não tinha aqui, ainda não tinha a área, né, da psicologia. Na minha cidade ainda não tinha essa área. E da psicopedagogia, eu entrei na psicanálise e depois eu fui fazendo outros cursos em outras áreas, tendo outras formações e continuo buscando aprimorar os conhecimentos para poder estar aplicando. Genial. É um trabalho muito bonito. E assim, compartilhando aí com as pessoas, com você também, né? O meu caminho acaba que não sendo muito diferente daquilo que Bert Hellinger um dia colocou numa obra dele, né? Um dia eu li lá e eu me senti muito identificado. Ele colocou uma frase assim, no Ordens da Ajuda. Ele falou assim, olha, nos tornamos terapeutas porque precisamos de terapia, porque um dia precisamos de terapia. E para mim foi quase que uma sentença dele para mim, porque acabou sendo exatamente esse o meu caminho. Foi buscando ajuda nas terapias, nas várias terapias antes de eu chegar na constelação familiar, que eu acabei descobrindo em mim essa veia, essa intenção de me tornar terapeuta. Então foi buscando ajuda para mim, em primeiro lugar, né, que eu cheguei até as constelações familiares, que é a terapia com a qual eu trabalho. E em segundo lugar, né, que também foi um movimento assim muito muito interessante para mim também, que eu comecei duvidando, sabe? Quando eu tive contato com os primeiros movimentos, com os primeiros workshops, com os primeiros trabalhos da constelação familiar, eu cheguei duvidando, sabe? Minha formação é direito, sou advogado, formado em administração de empresas também, então extremamente cartesiano, né? É uma profissão
uma formação extremamente cartesiana, tanto na administração de empresas como no direito. Então foi começando, cheguei nesse mundo, comecei a duvidar de tudo, né? Eu falei, não, esse negócio aí não dá certo, não, né? Esse negócio não é sério. E aí eu comecei a estudar. Primeira coisa que me chamou mais atenção e foi mais difícil para mim aceitar no primeiro contato foi a questão dos campos morfogenéticos, dessa mente coletiva, dessa alma da família, desse movimento de conexão, de ressonância, a repetição dos padrões dentro do sistema familiar. E foi duvidando disso tudo é que eu acabei descobrindo que fazia todo sentido. E aí fez muito sentido para mim, me ajudou muito nas dificuldades que eu vinha vivenciando naqueles anos atrás. E aí eu me senti movido a compartilhar com as pessoas. Eu falei, nossa, se me ajudou, se foi uma forma de ajuda para mim, eu posso também levar isso para ajudar as outras pessoas. E foi seguindo esse caminho, né? Primeiro duvidando, não acreditando, que eu estou aqui hoje, né? Que estou aqui hoje, seguindo esse mesmo caminho, tentando levar um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tive contato para as outras pessoas, né? Então, para mim foi uma forma de ajuda e é uma forma de ajuda também que eu me senti movido, como eu sempre falo, é um chamado. A gente se sente chamado, movido para isso, entende? Então, para levar esse trabalho para outras pessoas. Então, foi assim que eu cheguei nesse mundo, que eu cheguei aqui nas constelações familiares. Mas perguntaria para você aí, Vitória, o que a gente observa muito nos relacionamentos de casais, hoje principalmente, é um certo individualismo entre as pessoas, né? É meio assim, cada um por si, né? Existe um olhar só para si mesmo, para suas próprias necessidades, né? E aí eu pergunto para você, como que essa individualidade que hoje é muito presente nos relacionamentos, como que ela interfere? Então, eu ainda vejo assim que o individualismo, ele se diferencia bastante da individualidade, né? Porque o individualismo, ele remete muito ao egoísmo, ao pensamento voltado para si mesmo, para si próprio. O individualismo faz com que a pessoa acredite que a forma com que ela vê é a correta, a forma com que ela pensa, com que ela age, é um único padrão, né? Ou seja, ele está sempre correto, ele está sempre nessa postura de eu primeiro. A individualidade, ela é, na minha visão, no meu ponto de vista, ela ainda é como algo que, por exemplo, faça parte da característica da pessoa, algo que ela goste, e que ela não pode anular no relacionamento. Ela precisa manter aquilo ali. Por exemplo, se eu gosto de ir à praia, e eu tenho um companheiro e ele não gosta de ir à praia, e por isso, às vezes, eu tento me moldar a ele. Então, essa individualidade minha, que não fere o outro, ela precisa ser mantida. Porque senão, o indivíduo, a pessoa, ela cada dia ela vai se apagando, ela vai morrendo, ela vai perdendo a essência dela mesma, de quem ela é. Já o individualismo, ele gera muito conflito, porque a pessoa ela pensa somente nela, ela tá certa, ela não consegue enxergar o outro, ela não consegue enxergar a visão do outro, se colocar no lugar do outro e conviver, tanto para a pessoa isso é autodestrutivo para o individualista, quanto para quem convive com ele. Porque não é muito difícil de você conseguir conviver com uma pessoa que a todo momento ela olha para si mesma. Somente ela, somente a sua vontade.
E isso tem sido muito presente, o que acaba trazendo também essa anulação do outro companheiro. Porque sempre que há alguém que é individualista, tem ao lado alguém que se apaga e tenta se moldar a esse individualista. Uhum. E o conflito ali, ele só vai crescendo, só vai aumentando. Já a individualidade, ela precisa ser mantida, até no ponto em que ela não fira a outra pessoa, como no caso do individualismo, né? Que o individualismo, ele fere diretamente a outra pessoa. Na individualidade, não. Você gosta de comer arroz? Eu gosto de comer macarrão, então eu vou comer macarrão e você vai comer arroz e tudo bem, né? Uhum. Agora, já no individualismo, ele não aceita que você goste de macarrão. Ele gosta de arroz, ou ela, né, ou a outra pessoa, e não aceita que você coma o macarrão. Ele acha que você está errado, que você precisa se adequar ao padrão dele. E com isso, o relacionamento vai minando, não só o relacionamento, mas a própria pessoa. A outra pessoa e também o individualista, porque ele também não consegue ser feliz. Isso é muito importante a gente ter essa clareza e compartilhar com as pessoas que estão aqui com a gente, né? Que é preciso a gente olhar para o relacionamento, para aquela pessoa com quem a gente compartilha a nossa vida, compartilha escova de dente, os boletos para pagar, né? Que a gente compartilha a nossa própria individualidade, mas que a gente possa perceber que estamos numa relação, né? Numa relação de casal. E que embora seja necessário que eu mantenha a minha individualidade, mas mesmo assim eu tenho que ter essa clareza que o outro também faz parte do relacionamento. E aí, na constelação familiar, a gente fala muito desse sim, dessa aceitação do outro, da história do outro, da forma que ele é. Se eu quero moldar a outra pessoa que faz parte do relacionamento ao meu modelo, à minha maneira de ser, eu anulo essa individualidade dela. Ela perde a identidade. Ela deixa de ter uma pessoa, uma história, a história da família dela, com todos os padrões, com as vivências que ela teve, para de repente viver um papel, né? Viver uma representação daquilo que eu projeto nela, daquilo que eu tenho necessidade que ela seja para mim. Então é preciso a gente saber, né? A gente diferenciar muito a individualidade do individualismo, né? No individualismo eu me vejo sozinho, mais importante do que o outro dentro do relacionamento, né? E na individualidade eu percebo que eu tenho uma história, tenho padrões, tenho uma família, e eu preciso respeitar que o outro também tem tudo isso que eu tenho. E aí eu até brinco com as pessoas nos workshops que eu faço, né? Eu falo sempre assim, que quando duas pessoas se unem, se casam, um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, não importa, quando a gente constrói um relacionamento, ali se casam, se juntam, se unem muitas outras pessoas. Se unem muitas pessoas presentes na história desses dois, né? Eu acho que aí todas essas histórias estão ali e convergem no outro que veio para mim, para me ajudar nesse crescimento, para ser meu companheiro, minha companheira, para que eu possa crescer nesse movimento. Se eu for individualista, eu vou olhar só para mim. Eu vou deixar de reconhecer que o outro tem a sua própria história, tem a sua própria família, e que eu também tenho que aceitar e acolher essa história, que é a história do outro, né? Então, é preciso a gente ter uma clareza muito, muito grande do que é ser individualista dentro de um relacionamento, que seria olhar só para si mesmo como mais importante que o outro,
E outra situação é a gente preservar essa própria história que eu já trago dentro de mim, né, dentro da minha experiência de vida, que é a minha identidade, a minha individualidade, né? Então eu acho que é muito importante a gente colocar e pontuar essa diferença que existe nos dois movimentos aí, né? Eu acho que é muito interessante. E aí eu falo, pergunto, e dentro desse movimento aí, como é que a pessoa não vai se anular nesse relacionamento? Como que você trabalha isso dentro da terapia que você oferece para as pessoas? Como que ela não se anula dentro desse relacionamento? Aí, Eurico, a gente tem que, eu busco, né, trabalhar com a pessoa a ela se reconectar com ela mesma. Ela tentar caminhar para olhar para as coisas que são importantes para ela, olhar para aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela deixou de realizar para se moldar ao companheiro. E quando a pessoa consegue se conscientizar disso e pontuar para ela mesma, né, refletir, sentir tudo isso, ela vai vendo que isso precisa voltar para a vida dela. Porque quando isso deixa de acontecer, quando a pessoa deixa a individualidade dela ser anulada pelo individualismo do companheiro, ela se perde, ela fica realmente perdida. Ela chega num ponto, às vezes, onde ela não consegue mais saber do que ela gosta, ela não consegue sentir prazer no que ela faz. E só fazendo uma busca interna, profunda, de como que as coisas são, por que ela sente assim, o porquê dela não ter prazer nessas determinadas situações, ocasiões que ela vivencia hoje, e como que ela gostaria que fosse. E quando ela consegue colocar a forma com que ela gostaria que fosse, como que seria bom para ela, a gente busca junto uma maneira de conseguir colocar isso em prática. Dela buscar se reconectar com ela mesma. Para depois, então, ela conseguir fazer uma reconexão com o relacionamento. Porque quando você vive anulada na base de outra pessoa, ali não há mais um relacionamento entre dois. O individualista, ele passa a relacionar com outra pessoa que está totalmente moldada a ele, que é igual a ele. E isso já deixa de ser um relacionamento, porque o que a gente busca no início de um relacionamento, a gente é atraído exatamente pelas diferenças. As diferenças que tem no outro é o que nos atrai. Só que depois a gente tenta se moldar e permite que isso vá acontecendo. E aí a gente vai perdendo o controle. Né? Um acaba se sobressaindo no outro, acaba perdendo aquela igualdade que você falou no começo, em que num relacionamento estão aqui, né, tanto um companheiro quanto o outro, eles estão no mesmo nível, né? E quando isso acontece, a pessoa ela precisa se reconectar novamente com ela mesma, para depois ela conseguir se colocar de volta dentro do relacionamento, se colocar com o companheiro. Então a gente faz essa busca interna, né? É como mergulhar num profundo, né? E a gente vai levando a pessoa a refletir nessas questões, dentro dela mesma, dentro dos seus sentimentos, compreender suas emoções, compreender o porquê dela permitir que isso aconteça, né? E como que ela se sente. E aí a gente vai fazendo as ligações e avançando no processo. Eu sempre nos casais que eu atendo, eu sempre tento colocar assim, né?
Um relacionamento de casal, a gente nunca pode projetar que esse relacionamento de casal ele vai trazer felicidade pra gente. Felicidade é um estado de espírito de cada um, né? E aí as pessoas falam assim, mas se não é para causar felicidade, para que serve então? Eu falo, a felicidade é consequência do bom relacionamento. O relacionamento ele serve para a gente criar um vínculo, para a gente ter uma sensação de pertencimento, a gente ter essa sensação de companheirismo. Esse sim à vida, um relacionamento tem uma finalidade da gente crescer, desenvolver, que a nossa família ela possa crescer, que ela possa ter lugar, que a gente possa ter filhos, né? Que isso possa se prolongar. Então, a gente não pode pensar que aquela pessoa que a gente está trazendo, que a gente está se conectando com ela, de que ela vai representar para nós a felicidade. Ela vai trazer para nós a felicidade. É um peso muito grande para outra parte, para outra pessoa que faz parte desse relacionamento. Porque a felicidade acaba que sendo isso que eu falei, é um estado de espírito que a gente traz dentro da gente. E isso a gente vai compartilhar com o nosso companheiro ou nossa companheira. E aí existem todas essas dinâmicas de um relacionamento de casal que proporciona que aquele relacionamento seja feliz. Mas não que a gente projete e tenha esperança de que um homem ou uma mulher vai me fazer feliz. É aquilo que eu falei de início, né? É só nós mesmos podemos nos tornar felizes. E ninguém tem o poder de nos tornar infeliz. A gente sempre pode dizer não para quando a gente vivencia uma dificuldade e essa dificuldade traz para a gente o que a gente chama de infelicidade. Então eu acho que é muito importante que a gente consiga ter sempre essa clareza de não projetar no outro essa missão, esse trabalho, esse propósito de que o outro vai fazer a gente feliz. A gente tem que pensar que o relacionamento de casal é essa construção. E essa construção, ela precisa estar bem embasada, bem fundamentada. É como o alicerce de uma casa, né? Se o alicerce de uma casa estiver bem construído, tijolinho por tijolinho, provavelmente essa construção ela vai ser forte, vai resistir às tempestades por muito tempo, vai ter uma vida muito longa. Se ela for erguida sem base nenhuma, assim como o relacionamento, qualquer evento pode destruir, pode terminar. Então a gente não pode pensar que alguém vem para a nossa vida para nos fazer feliz, mas sim vem para nos ajudar, talvez, a ser feliz, se eu também me ver assim nesse propósito, nessa intenção de também trazer um pouco de felicidade para a vida do outro. E aí, dentro dessa proposta de vida, o relacionamento pode ser feliz, pode ser duradouro, pode ter vida longa, né? Por quê? Porque eu me vejo daquela forma que a gente falou agora há pouco, como igual a outra pessoa, né? Nesse eterno dar e receber, nessa troca. Porque se eu entregar para o outro que ele tem essa capacidade de ser feliz, eu fico esperando só que ele, né, que ele vá dando para esse relacionamento. E eu fico aqui quietinho, não consigo retribuir. Com isso, esse distanciamento do casal, ele cresce, tem a tendência de um afastamento na relação, e aí ou esse que deu muito para a relação, ou esse que recebeu não soube compensar, não soube retribuir, ou esse vai buscar um outro relacionamento. E busca para quê? Busca nessa forma de compensar, de trocar. Porque quando a gente só contribui, quando a gente entrega para o outro essa capacidade do outro nos fazer feliz, acontece esse distanciamento. Porque
Se eu recebo algo do outro ou da outra pessoa, eu também posso retribuir. E aí entra nessa construção diária da nossa vida, né? Como que você pensa sobre isso na terapia com que você trabalha, Vitória? É essa troca, né? Esse dar e receber, que é o que sustenta, né, o relacionamento. É o que vai construindo essa escadinha onde um vai conseguindo ser feliz com o outro, né? E não que o outro faça feliz, mas compartilhar da felicidade com o outro, viver momentos felizes juntos. Até porque o relacionamento ele não é feito só de alegrias, só de felicidades, né? Temos também muitos momentos de dificuldades, de tristeza, e que se nós pensarmos da mesma forma com que nós colocamos a felicidade, né, de que a tristeza ou os outros sentimentos, as outras emoções também são dependentes do outro, aí as coisas ficariam ainda mais complicadas, né? Então, tudo é um conjunto. E essa questão da troca, enquanto um só dá e não recebe, e vai havendo esse distanciamento que você falou, quanto mais distante eles vão se tornando, mais difícil e mais acostumados com esse distanciamento eles também vão ficando, vão se tornando. E depois, durante esse período de busca, de reconexão entre eles e no relacionamento, vai ficando mais difícil, né? E hoje a gente tem essas oportunidades, igual essa da gente estar conversando aqui, trazendo esse assunto, para que a gente aprenda e outras pessoas também possam usufruir, né, desse aprendizado para viver, colocar na prática. Porque não tem como fazer nada sozinho. Buraco onde você só tira, acaba, né? Tem que repor ali. E é um trabalho em conjunto, por isso que é um relacionamento de casal, é um com o outro. Tanto nas alegrias quanto nas dificuldades. Se a pessoa tentar segurar a barra das dificuldades sozinho, segurar tudo para ele, tentar manter ali o controle também dos momentos mais difíceis, também não vai dar certo. Também não tem como esse indivíduo suportar esse peso, porque acaba se tornando peso. Quando a gente compartilha com o outro, a gente está dividindo esse peso com o outro. E tudo se torna mais fácil, mais leve. Não é fácil, né, Eurico? Fazer isso na prática, a gente sabe que não é fácil. Mas a gente vai aprendendo, né? E se esforçando no dia a dia. E passando isso também para as pessoas que estão com a gente ao nosso redor no dia a dia, nós como terapeutas, as pessoas que nós recebemos com essas dificuldades de relacionamento. E aí tudo vai se tornando mais leve quando a pessoa está aberta, né? Porque precisa ter essa abertura para conseguir absorver e colocar em prática. Porque colocar em prática já não é muito fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. Mas com o tempo e com a ajuda, né, com o ajudador, com o mediador, a gente vai conseguindo. Até nós mesmos, né, Eurico, assim, como terapeutas, às vezes a gente passa por muitas e muitas situações que não conseguimos, mesmo tendo ali um manual, a gente não consegue sempre enxergar da melhor forma e colocar aquilo ali. A gente precisa de ter um ajudador, de ter alguém ali pegando na nossa mão, caminhando com a gente. E esse papel é muito importante.
Eu sempre coloco para as pessoas assim, né, e a constelação familiar, ela tem um pouco essa expectativa, esse condão que as pessoas acham que tem, né? Ela, ela vem buscar a solução dentro da terapia vinda através do terapeuta. Eu sempre falo para as pessoas que qualquer forma de terapia, qualquer forma de ajuda, qualquer movimento de ajuda, precisa ter da outra parte alguns princípios, né? Alguns valores. Primeiro, é preciso ter uma intenção. A pessoa precisa ter uma intenção de melhorar, de curar, de sanar, de desemaranhar, como a gente fala na constelação, aquele conflito que ela vem vivenciando. Então ela precisa ter essa intenção de ter um relacionamento melhor, de solucionar o conflito que ela tem. E também precisa um comprometimento, né? A gente, às vezes, muitas pessoas procuram e acaba saindo completamente decepcionado. Eu falo para você, não, isso eu não posso fazer para você. Tem que ter um comprometimento seu com a terapia, uma intenção de você elaborar aquilo que a gente traz aqui nesse movimento terapêutico. E a constelação, eu acho que ela tem o que para mim é um diferencial que eu acho muito importante. Eu vejo a constelação não exatamente como uma terapia, sabe? Para mim, a constelação familiar, ela é uma filosofia aplicada e que tem resultados terapêuticos. Então, enquanto que uma filosofia aplicada e que traz resultados terapêuticos, essa filosofia só tem resultado quando ela realmente é aplicada. Ela só vai ter resultados terapêuticos quando a pessoa realmente ela se propõe, ela cogita, ela permite, né, pensar de forma diferente. Ou seja, ela se compromete em mudar algumas coisas que ela chega aqui pra gente, muitas vezes, com uma queixa de que ela vivencia uma dificuldade desde a infância, desde a adolescência. Então eu falo sempre para as pessoas assim, olha, isso que você está trazendo para mim, você já tem uma certeza, não deu certo, não está sendo funcional, não está funcionando. Então a gente precisa elaborar uma outra forma de você fazer. E aí, dentro da constelação, a gente traz vários princípios, né? Os principais são as ordens do amor, como o Bert gostava de se referir também. Depois, mais no fim da vida dele, ele fez uma mudança que eu acho que ficou bem interessante, sabe? Ele, em vez de ele se referir a ordens do amor, ele começou a se referir como princípios básicos da vida. O pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. E eu sempre falo para as pessoas, se você não estiver comprometido a fazer algumas mudanças, se você continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Não vai funcionar. O que trouxe você aqui não vai se transformar. E não é a gente fazer uma constelação aqui em grupo, colocar os representantes, ou colocar as âncoras, né, que pode ser os bonequinhos que estão aqui atrás também, que isso vai ser solucionado. A solução, a constelação, ela sempre traz uma imagem, né, da onde você está emaranhado, da onde você está preso. Para quê? Para que você possa fazer diferente daquilo que você já vem fazendo na vida. Então é preciso que a pessoa tenha esse comprometimento, que ela esteja comprometida e que ela tenha intenção. Eu gosto sempre de começar uma constelação, eu faço 3 perguntas, assim, que são as perguntas básicas, né? Qual é o seu problema? Qual é o seu tema? Segunda, qual é a sua intenção? E qual é a sua história? Então, com essas 3 questões que a gente coloca para um cliente, com isso a gente já consegue buscar
algumas dinâmicas. Quando a gente pergunta qual é o seu problema, a gente já tem contato com a dificuldade que vem vivenciando. Qual é a sua intenção? Ou seja, a gente busca se a pessoa está comprometida, né? Se ela tem um comprometimento em tornar aquela dificuldade que ela vivencia melhor, que ela consiga superar isso. E aí a gente contextualizar, conhecer um pouco da história, dos fatos importantes que passaram pela vida da pessoa. Então, precisa, assim, ter esse comprometimento aí que você falou. Precisa ter essa intenção, essa vontade de que a vivência seja melhor, que o relacionamento seja mais funcional, né? E muitas pessoas, elas veem assim, né, Eurico, e buscam, às vezes, como querendo que a gente dê o caminho, né, mostre qual é olha, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? E elas buscam, assim, na gente já essa resposta. Ou buscam a solução do problema delas. E isso a gente não tem. A gente não tem como oferecer, né? A resposta, quem vai buscar e quem vai alcançar é o próprio indivíduo, né? Ele que vai em busca dentro da trajetória, dentro do que a gente vai trabalhando com ele, das dinâmicas que a gente vai fazendo, né, nas sessões, ele vai em busca desse resultado. E o terapeuta, ele não está, né, numa função de dizer você está certo, você está errado, principalmente em relações de casais. Isso acontece muito, porque normalmente o casal ele já chega buscando o apoio, né, de você, não, olha, a fulana, olha, você tá errada, ele tá certo. Não, realmente, você tem razão. E esse não é o nosso papel, né? A gente não é juiz a última coisa que a gente tem que fazer é ter algum ponto de julgamento, né? Mas sim de levar o indivíduo, de levar a pessoa a reconhecer, refletir, conhecer suas emoções, conhecer as situações que despertam essas emoções nele, conhecer as suas ações, por que ele é levado a agir daquela forma. Isso entra muito na área da questão da inteligência emocional, conseguir reconhecer as emoções, identificar os conflitos, olhar quais são as necessidades e as expectativas do outro, para depois de analisar esses pontos, você conseguir administrar sua emoção, a sua ação e buscar ali agir da melhor forma possível, né? Buscando sempre ter a compaixão, se colocando sempre no lugar do outro. Principalmente quando a gente fala de relacionamento de casal, né? A gente tem que estar sempre tentando mostrar isso, né, para as pessoas, que elas precisam se autoconhecer, elas precisam estar abertas a se autoconhecerem, porque é difícil a gente reconhecer os nossos erros, a gente reconhecer as nossas dificuldades, a gente às vezes reconhece, mas tem dificuldade em assumir, em mudar esse padrão. Então, é um trabalho onde a pessoa tem que realmente estar disposta a caminhar com a gente, a fazer essas mudanças, a fazer essas modificações, a reconhecer esses sentimentos, essas emoções e alterar, assim, conseguir alterar aquele padrão que não está legal, que não está sendo funcional, que não está legal para ele, não está legal para a companheira ou para o companheiro. E só com essa abertura que a gente consegue, né? Eu, você e qualquer outra pessoa, que a gente consegue caminhar. Senão a gente fica engessado, paralisado no mesmo lugar. E ali fica, e não sai. E não evolui, né? Mas a sua fala me lembrou uma
palestra que eu assisti, um seminário do Bert Hellinger, e o Bert colocava assim, né? Ele falou assim: qual é o seu lugar como terapeuta, como constelador? Seu lugar é o último lugar, é o menos importante. O lugar mais importante é o do seu cliente e aos seus representantes, e os representantes da constelação. O lugar do constelador é o último lugar, o lugar menos importante, um lugar de extrema humildade. E o que o Bert queria dizer isso, quando ele colocou essa fala dele no seminário? Que a solução não está nas nossas mãos mesmo, né? Que a gente pode ser um ajudante. A gente, com o nosso conhecimento, com tudo que a gente tem dedicado na nossa vida, para a gente aprender, compartilhar com as pessoas, que a gente possa ser um apoio. A gente estende a mão e não carrega a pessoa, a gente não pega a pessoa no colo e leva ela do outro lado da rua. Mas assim, a gente dá a mão para a pessoa e fala: vamos juntos, eu vou te apoiar, vou te ajudar, mas você vai caminhar com os seus próprios passos, né? Você que vai dar os passos necessários para que aquela solução daquilo que você vivencia como uma dificuldade, que você mesmo ou você mesma possa encontrar a solução para aquilo que você vivencia. Então é bem interessante a gente ter essa clareza que às vezes o que é uma boa solução para mim, que é possível para mim, para o meu cliente ou para minha cliente, naquele momento, não é possível. Né? E aí eu tenho que voltar para o meu lugar de humildade e entender que para ele, naquele momento, ou para ela, não é possível. Mas quem sabe, num outro momento futuro, seja possível. Ou então que a gente juntos, que a gente encontre com o cliente ou com a cliente a solução que é possível para ela ou para ele naquele momento. Então essa fala sua trouxe para mim essa lembrança do seminário que eu estive presente, do Bert Hellinger, que ele falava isso, que qual é o lugar do terapeuta em constelações familiares? É o último lugar, é o lugar menos importante, porque a solução não está nas suas mãos, a solução está na mão dos seus clientes, e ela vai se mostrar, talvez, pela atuação dos representantes dentro da constelação familiar. Então, quando a gente tem essa clareza, essa postura, como terapeuta, como facilitador, né, eu acho que a probabilidade de que a gente possa realmente atuar como ajudante para as pessoas que nos procuram, eu acho que a gente pode ajudar a atuar de uma forma muito mais eficaz, né, muito mais resolutiva para eles, né. Sim. Então, é um caminho que a gente pode acompanhar o cliente, ajudar ele a encontrar a solução, né, para o conflito que ele vivencia. E outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, e gostaria até de compartilhar aqui, já que a gente está falando de relacionamento de casal, né, sempre falo para as pessoas assim, que uma relação de casal, um relacionamento de casal, é um contrato. Às vezes esse contrato é explícito, ele é firmado inclusive no cartório, né, lá diante do tabelião. E às vezes esse contrato, ele é só um contrato explícito. E como um contrato, as pessoas às vezes acabam se enganando ou não percebendo que é um contrato condicional. Ou seja, a relação de casal, o relacionamento de casal, para que ele flua, para que ele dê certo, ele necessita de algumas condições. Precisa de alguns condicionamentos para que o relacionamento evolua, cresça. Compartilhamento, ética, transparência, olhar para o outro como igual a mim. Todas essas são condições que fazem o relacionamento evoluir, que sustenta e dá longevidade para ele. Às vezes as pessoas têm uma ideia assim de que um relacionamento de casal é aquele amor incondicional. Eu falo assim sempre, não, mas esse amor incondicional aí não. Aí esse é o amor que você
tinha pelos seus pais, pelo seu pai e pela sua mãe, ou que os seus filhos talvez tenham para você. O amor que você tem em relação ao seu companheiro ou sua companheira tem que ser um amor condicional. Tem que ser aquele amor que vê. Não pode ser um amor cego. Porque se o amor for cego, ele não conseguir olhar para as condições que ele necessita, aí a tendência é que o relacionamento vá se enfraquecer, que ele vá perder força e vai passar a ter dificuldades. Então, aquele que, por exemplo, diz assim a gente ouve muito aquela fala, sem você eu não sei viver, você é tudo para mim, sem você a vida não tem sentido. Eu falo, aí você está olhando para uma relação materno ou paterno filial. Aí esse que está dizendo, sem você eu não vivo, você é a razão da minha felicidade, esse está olhando para o outro do lugar dele como criança, está olhando para o outro como se fosse o pai ou a mãe. Aí o relacionamento não vai funcionar, não vai ser funcional. Por quê? Porque deixa de ser uma relação entre um homem e uma mulher para ser uma relação onde a gente se coloca como criança, né? Olhando para o companheiro ou para a companheira como aquela pessoa que vai garantir que eu seja feliz, que vai garantir que aí já não deixa de estar assim mais, né, Eurico? Aí um se coloca na dependência do outro, um sobe, outro desce e as coisas se desalinham. Totalmente. Então é preciso a gente ter essa clareza que um relacionamento de casal, um relacionamento para dar certo, é preciso ter essa postura. A gente saber que esse relacionamento ele precisa ser condicional. Ele está condicionado a muitas vivências, muitas experiências, dentre elas ética, companheirismo, afetividade, saber ouvir, né? Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que não sabem ouvir o companheiro ou a companheira, né? Então, tudo isso é muito necessário para um relacionamento. Eu falo sempre para as pessoas assim, olha, relacionamento de casal, ele tem dois alicerces, dois pilares. Um deles é a própria sexualidade. O outro é a igualdade entre participantes desse relacionamento. Ou seja, né, se não tiver esses dois pilares, é qualquer outro tipo de relacionamento, né? Mas um relacionamento de casal, ele tem algumas peculiaridades, né, da sexualidade, onde tem o propósito, né, da geração da vida, de que essa união, que ela prospere, que ela tenha filhos, que siga, né, esse movimento da transmissão da vida, dos padrões da família, dentro daquele sistema que a gente criou. E o outro que a gente já falou bastante aqui, que seja igualdade entre as partes, né? Sem igualdade entre as partes, é outro tipo de contrato, né? É outro tipo, não é contrato de relacionamento de casal. É relação de amigos, é relação de conhecidos, de colegas de trabalho. Sem essa igualdade e também esse alicerce da sexualidade, acaba que sendo outro tipo de relacionamento. É lógico, né? Às vezes, em alguns casais, a gente percebe que a sexualidade, ela diminuiu, ou por questões do próprio relacionamento, da própria história das partes desse casal, ela está mais enfraquecida. Mas aí vai prevalecer outras dinâmicas, outras vivências. Ou seja, o companheirismo, a amizade, a escuta ativa, a ética. Então, aí, mesmo que não haja esse pilar da sexualidade num relacionamento de casal, mas outras coisas podem também fortalecer esse relacionamento, né? Então, é muito importante a gente compartilhar com as pessoas que estão aqui presentes esses pensamentos, porque faz a gente refletir um pouco, né? Uma coisa, Eurico, que acontece assim
muito com a maioria dos casais, que é em relação ao diálogo, né? Às vezes, no começo da relação, no começo do casamento, tem ali aquele diálogo mais frequente, e isso vai diminuindo, e vai criando aquele distanciamento, né? Com o distanciamento do diálogo, é como uma ponte, né? Vai um ligando ao outro, aí vai ao distanciamento físico, ao distanciamento emocional, e um distanciamento puxando o outro. Na maioria das vezes, esse distanciamento ele começa por questões, às vezes, muito pequenas. Situações muito pequenas que não é vista, não é dada a atenção necessária. E como que você acha que a gente pode manter esse diálogo? Qual mecanismo a gente pode ter para manter esse diálogo frequente, vivo, dentro de um relacionamento de casal, mesmo depois, às vezes, de anos? Porque são com coisas pequenas, né? Que a gente consegue manter o diálogo ativo, vamos dizer assim. E é o que vai alimentando o relacionamento, né? É o que vai alimentando, vai despertando o desejo de estar mais perto, o desejo físico também. O desejo físico, as relações íntimas, elas aproximam a alma do casal, elas aproximam o emocional do casal. E como que o que você me diria assim, para conseguir no dia a dia não ir perdendo esse diálogo inicial que é tão bom, tão gostoso, né? Tá ali juntinho. Eu acho assim, olha, até hoje não inventaram ainda uma coisa mais espetacular que um relacionamento de casal. Não inventaram coisa melhor do que a ADR. A DR é a melhor maneira da gente praticar, sabe, esse diálogo. É lógico, né? Não é a hora que aconteceu alguma coisa que te desagradou e que você está afetada emocionalmente, está mexida emocionalmente, talvez essa não é a melhor hora de você estabelecer discutir a relação, essa famosa DR, né? Talvez a gente tenha que deixar isso para um momento em que os ânimos estiverem as emoções estiverem mais aquietadas, vamos dizer. Mas eu acho que é espetacular, sabe? Quando a gente, dentro de um relacionamento de casal, a gente deixa de discutir as coisas, de trazer à tona, conversar sobre aquilo que vem acontecendo, a gente vai empurrando para baixo do tapete. A gente vai varrendo a sujeira, em vez da gente tirar ela para fora, né? A gente varre para baixo do tapete. E aí vai ficando ali. Chega um momento que aí não cabe mais nada debaixo do tapete, né? Aí quando, por um motivo ou por outro, vem tudo à tona, aí vem tudo de uma vez. Vem coisa lá de um ano atrás, de 6 meses, coisas que já nem faz sentido, ou talvez a outra parte do relacionamento nem se lembre mais. Então, eu acho que uma das melhores maneiras da gente manter esse diálogo ninguém inventou nada melhor do que a famosa DR. E eu digo sempre para as pessoas assim: a melhor maneira de você começar uma DR, discutir a relação, é você chegar, olhar bem no olho do seu companheiro, ou se for um homem, olhar no olho da companheira e dizer para ela assim, olhando bem no olho: o que em mim afeta você? Ou o que em mim afetou você? Porque em vez da gente começar discutir a relação apontando para o outro, olha, você fez tal coisa aí que eu não gostei, você falou uma palavra que me magoou, me chateou, tal atitude sua, a gente traz para a gente essa responsabilidade. O que eu faço, o que em mim afeta você, o que em mim machuca você, porque eu trago primeiro para mim, eu abro a possibilidade desse diálogo, entende? E aí também abro a possibilidade de que eu
também possa compartilhar com o companheiro ou com a companheira o que nela também me afeta. Essa é a melhor maneira da gente começar um discutir a relação, quando a gente, em vez da gente apontar o dedo para o outro, dizendo o que o outro faz ou deixa de fazer, que me magoa, me afeta, eu faço a pergunta no sentido contrário. O que eu faço ou o que em mim afeta você? E muitas das vezes, quando vai ter esse tipo de conversa, né, de diálogo, às vezes as pessoas, cada indivíduo ali daquela relação, ela já está mais armada. Isso é muito comum de acontecer. E quando a mulher ou o homem, ele inicia essa conversa dessa forma, é inevitável que essa armadura do outro, ela se quebre. Porque não é isso que ele vai estar esperando ouvir, né? Normalmente ele vai estar esperando o dedinho, com as acusações, com você, mas você fez isso, você é assim, você é assado. E isso é uma coisa que eu sempre coloco aqui também para as pessoas que me buscam, né? Buscam esse auxílio. Quando é colocada alguma situação de casal, né? Que é o que nós estamos conversando, eu sempre pergunto eu sempre levo ela a pensar sobre o que ela pode fazer para modificar aquilo ali. Ou o que ela pode ter feito para causar o problema que ela me trouxe. Né? Às vezes a pessoa traz um problema e ela não consegue analisar sozinha naquele momento o que gerou aquele problema, ou o que ela poderia fazer ou pode fazer para modificar, para melhorar, para amenizar. E a mudança, ela tá na gente. A gente não muda o outro. A gente só consegue modificar a gente mesmo. Então a gente consegue, às vezes, trazer uma mudança do outro a partir da nossa. A partir da nossa mudança. E isso é uma coisa que eu trabalho bastante. Essa questão de, mas e você? O que você pode fazer? Ou o que aconteceu? O que partiu de você para que essa situação fosse gerada? Para que essa situação chegasse nesse ponto? Porque só assim, essa pessoa que veio até mim, quando ela voltar, né, para o relacionamento dela, ela vai ter condições de colocar em prática essa mudança e talvez conseguir gerar a mudança naquele mecanismo ali, né, naquela dinâmica do casal, cada casal tem a sua. Então isso é muito importante, a gente sempre olhar primeiro para nós mesmos, onde que eu posso modificar, onde que eu posso ter errado, qual é a minha responsabilidade, qual é a minha parcela nisso que aconteceu, nessa situação. Porque um relacionamento de casal nunca é 100% outro, ou 100% aqui, né? Sempre é dividido, cada um tem a sua parcela de responsabilidade, não é culpa, é responsabilidade. E assumindo, reconhecendo, conseguindo reconhecer isso, a partir daí, aí a gente consegue caminhar para uma mudança, né? Uma mudança de atitude, de pensamento, de hábito, de rotina. E aí as coisas começam, a engrenagem muda. E aí começa a rodar melhor e a funcionar melhor. Genial. Eu digo sempre assim, né? A gente está passando da hora até já, né? Mas eu digo sempre assim, sabe? Um relacionamento de casal é um espaço ideal de crescimento para qualquer pessoa. Porque ali há uma despedida. Ali há uma despedida do menino e há uma despedida da menina. Ali, dentro de uma relação de casal, é que realmente a gente pode se apropriar
desse modo adulto, dessa postura adulta, que vai exigir da gente uma maturidade. Ali é uma despedida da criança, sabe? Dentro, quando a gente inicia uma relação de casal. Ali é um espaço, o melhor espaço que a gente possa crescer, né? Que a gente possa se apropriar do nosso adulto, da nossa maturidade. É muito importante que a gente valorize o relacionamento, porque é o melhor espaço de crescimento, para que a gente possa deixar os conflitos da infância, da adolescência, e a gente possa nos tornarmos adultos, né? Mas a gente passou até um pouquinho da hora, mas eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas como que elas podem te encontrar, falar um pouquinho aí do seu espaço, para a gente se despedir aqui, onde que as pessoas podem encontrar, se quiser deixar os seus endereços das mídias sociais, compartilhar com as pessoas aí para procurar a Vitória na Vitale. Então, elas podem me encontrar no Instagram, @avelar.vitoria. E eu atendo presencialmente em Manhuaçu, né, na Clínica Vitale, que é a Vitale Corpo e Mente também no Instagram. E lá no Instagram tem todos os contatos. Tem contato do WhatsApp, tem endereço do espaço físico, aqui a gente tem um espaço preparado para receber todo mundo com muito carinho. Genial. E também deixo meu endereço, onde as pessoas podem me encontrar no link da bio. Tem alguns produtos que são gratuitos, tem uma cartilha de direito sistêmico, de constelações familiares, de justiça restaurativa, que é outro movimento que eu trabalho, que é inteiramente gratuito, e qualquer pessoa pode acessar também clicando no link da bio, e aí vai lá direcionar para baixar esses pequenos e-books aí que são inteiramente gratuitos para trabalhar nesse processo. Mas, Vitória, olha, foi uma alegria, uma honra poder receber você aqui nesse espaço virtual aqui, compartilhar com a gente tanto aprendizado, tanta sabedoria, tá? Gratidão enorme. Foi uma honra para mim poder contar com você hoje aqui, tá bom? E para mim também, uma honra muito grande estar aqui com você, compartilhando, trocando essas ideias, né? Trocando nossas experiências aqui. Foi muito bom, eu também estou muito feliz. E agradecer também as pessoas que estão acompanhando a gente. Genial. Gratidão a todos que puderam estar aqui com a gente. Foi uma alegria enorme. Quinta-feira, às 20 horas, estamos de volta novamente também com mais uma live com uma outra terapeuta daqui de Ourinhos, da minha cidade, Marli Rolante. Ela vai falar um pouquinho sobre o Ho'oponopono e outras terapias com a qual ela também atua como ajudante das pessoas. Então, gratidão enorme a todos que dedicaram um tempinho aí do seu dia para estar aqui com a gente. Mais uma vez, Vitória, é uma alegria estar aqui com você. Uma honra, tá bom? Me sinto honrado, tá bom? Boa noite, então, a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.